Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria te encontrar aqui nesta manhã tão abençoada por Deus, para a gente continuar a série de mensagens, com o tema Os 9 Dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o 8º dom, o dom da variedade de línguas estranhas ou língua dos anjos, como as pessoas têm falado, Esse dom espiritual é uma das manifestações do Espírito Santo que tem um papel de edificar a igreja, irmãos. À medida que estudamos esse dom, vamos entender a sua importância, como ele opera e como a gente pode abrir-se para experiências transformadoras em nossa vida. Mas antes de eu falar sobre esse conteúdo tão abençoado, queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para te capacitar nos dons do Espírito Santo, para que você possa se movimentar e fazer o milagre acontecer e ser uma ferramenta de Deus aqui na terra. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: e a outro, o dom de falar em línguas diversas. Só até aqui, irmãos. Esse versículo ele destaca a diversidade dos dons espirituais, como eu tenho falado aqui, do Espírito Santo, e enfatiza a importância de cada um deles. O dom de variedade de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo para quê? Para falar em uma ou mais línguas que são conhecidas ou desconhecidas, como eu tenho falado. Essas línguas podem ser idiomas humanos ou espirituais, que são uma forma de comunicação direta com Deus, e o propósito do dom é o quê? Glorificar a Deus, edificar a igreja, e em muitos casos edificar o próprio crente. Então assim, não fique preso, não coloque Deus numa caixinha. A pessoa que fala em línguas estranhas, ela pode estar falando ela e Deus, as pessoas que estão ao redor ela não entende. Ela pode estar falando em outros idiomas como inglês, chinês, mandarim, russo, você está entendendo? Pode estar falando em várias línguas, irmãos, em japonês. Então assim, eu quero que vocês entendam que esse dom é uma variedade de línguas, por isso que já é o dom de variedade de línguas. Tem muita gente, eu falo assim, que fala de forma ignorante. E quando eu falo ignorante, não é a forma de ofender, eu falo ignorância por falta de conhecimento. Acho que falar em línguas é só falar a língua dos anjos, e não é. Então, abra o teu entendimento. O dom de variedade de línguas, irmãos, é uma ferramenta poderosa, como eu tenho falado, para a edificação espiritual da igreja. Ela traz uma dimensão de adoração, de intercessão, que não pode ser alcançada através de palavras humanas. Em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, e isso atraiu a atenção de milhares de pessoas, resultando numa conversão de mais de 7.000 almas. Lembra do Pentecoste? O Pentecoste, ele deixa muito claro isso. Se você for pegar essa passagem de Atos 2 e ler depois com atenção, você vai perceber que o Espírito Santo falou que ia encher os discípulos de Cristo, os apóstolos, com o Espírito Santo na descida do Pentecostes. O que aconteceu? Pedro, ele recebeu o Espírito Santo ali, começou a falar em línguas. Ali, naquele local, naquele momento daquela reunião, existia 25 nações do mundo reunidas ali. Entendeu? Você acha que Pedro, um cara que era iletrado até a época, ele ia conseguir pregar para esse povo de outras nações? Não ia. Então Deus, ele concedeu o dom de variedade de línguas a Pedro. Pedro começou a pregar ali a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Messias, e as pessoas, cada uma das pessoas que estavam ali, ouviram nas suas próprias línguas. Ou seja, o russo estava ouvindo em russo, brasileiro em brasileiro, japonês em Então assim, cada um deles estavam ouvindo nas suas próprias línguas, e ali, entre homens, mulheres, crianças e idosos, se converteu 7.000 pessoas. Olha como é importante o dom de línguas. O dom de línguas também, ele pode edificar a minha vida e a sua. Sabe, é muito importante, eu tenho esse costume, e eu sugiro a vocês que estão me ouvindo nessa manhã, há momentos que vocês estão em oração, tendo um devocional com Deus, sua intimidade, a que vocês peçam a Deus esse dom e vocês falem em línguas, porque isso edifica o seu espírito, que é o seu espírito se comunicando com o Espírito de Deus.
Quero mostrar aqui para vocês 3 exemplos de dom de línguas. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, no dia do Pentecostes, né? Eu tenho falado, isso ficou muito evidente. O segundo exemplo aqui é 1 Coríntios 14. Paulo ensina sobre a prática e a ordem do uso de línguas na igreja, ressaltando que o dom deve ser usado com entendimento para a edificação do corpo. Ou seja, eu quero deixar uma coisa clara aqui, vou abrir um parênteses para vocês. Você está na igreja, você está com vontade de falar em línguas, irmãos, se contenha. Tem crente, tem irmão que fica falando assim, eu não consegui, foi forte. Isso aí é papagaiada. Isso aí é papo para boi dormir. Irmão, a Bíblia deixa muito clara que o Espírito está sujeito ao profeta e não o profeta ao Espírito. Então, assim, você consegue sim. Eu quero deixar claro isso. 1 Coríntios 14. Ouça a instrução, irmãos. Então, assim, você está na igreja, tem uma pessoa falando em línguas, tudo bem. 2 pessoas falando em línguas, tudo bem. 3 é o máximo. Se tem mais pessoas falando em língua, tem que se levantar uma 4ª pessoa para traduzir aquilo que está sendo falado. Se está falando em línguas, né? E aquilo é de Deus mesmo. Porque às vezes, como eu tenho falado, às vezes a língua não é de Deus. Como eu tenho dado exemplo aqui nos outros devocionais para você sobre discernimento de espírito. A mulher lá estava falando em línguas demoníacas, não era do Espírito Santo. Então assim, tem que ter ordem e decência. Terceiro, Atos capítulo 10, versículo 44 e 46. Na casa de Cornélio, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a palavra, e eles começaram a falar em línguas, confirmando que o evangelho também era para os gentios. Quem são os gentios? Que não eram judeus. Todos nós que não somos judeus é considerado tipo gentios, entendeu? Então assim foi pregado, eles receberam, ou seja, o que estava confirmando aqui? Que Deus, ele deseja a salvação não apenas do povo judeu, mas de todo o mundo, de todas as pessoas. A porta de salvação é aberta a todos. Então assim, aí você pode perguntar, pastor, mas como é que eu posso buscar e praticar o dom de variedade de línguas? Eu vou te falar aqui agora. Para que a gente possa experimentar esse dom de variedade de línguas, você deve fazer 3 coisas. Buscar a plenitude do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 11, versículo 33, Jesus nos ensina que o Pai dá, né, àqueles que pedem. Então assim, você vai pedir em oração. Esteja aberto e disposto a receber. Você precisa ter um coração receptivo para receber o Espírito Santo que nos oferece. Inclua a disposição em falar, mesmo que isso pareça meio estranho no começo, tá? E pratica a comunhão entre os irmãos. Leia bastante a palavra, jejum e ora. Não tem, esse é o tripé que eu tenho falado para você. Você quer receber os dons, você tem que usar esse tripé, irmão. Então assim, quando eu recebi o meu dom de línguas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz uma campanha de oração na igreja. Durante 8 meses, de sábado para domingo, todos os sábados para domingo, em oração eu estava com o meu pastor, um outro irmão, e eu. Nós fazíamos uma vigília de oração em 15 minutos durante a madrugada, né? E de manhã cedo era um culto que tinha já 7 horas da manhã. 7 horas da manhã tinha o culto e a gente seguia. Nesses 8 meses eu recebi o Espírito Santo, irmão. Por quê? Eu estava com meu coração disposto, estava jejuando, estava orando, estava buscando, estava com meu coração aberto. E Deus, ele concedeu. Então assim, eu quero que você entenda isso, que você busque da parte do Senhor e que você entenda que Deus está disposto a lhe abençoar, porque o dom de variedade de línguas é um presente poderoso da parte de Deus à sua igreja. É uma ferramenta para edificação, adoração, evangelismo. Precisamos estar abertos para receber e praticar esse dom. Buscar sempre glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como profeta e como ministro de Deus, Senhor, eu oro nessa manhã junto com todas as pessoas que estão conectadas comigo aqui no Brasil e fora do Brasil. Nós oramos pelo dom de variedade de línguas. Pai, que o Senhor possa conceder, como profeta de Deus, eu profetizo sobre a vida de todas as pessoas que estão me acompanhando nesse devocional nesta manhã, que de acordo com tua vontade, de acordo com o teu propósito e o coração delas, cada um venha receber de acordo com aquilo que o Senhor deseja, que eles recebam em nome de Jesus o dom de variedades de língua para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus, irmãos.
Se você deseja receber o dom de variedade de línguas, comece agora a orar, pedindo a Deus. Esteja disposto a abrir o coração e a boca para falar aquilo que o Espírito Santo coloque em seu coração. E deixe aqui nos comentários, irmão, eu quero receber o dom de variedade de línguas. Vamos orar juntos aqui para que o Espírito Santo te capacite a você ser usado nesse dom e abençoe a vida de outras pessoas. Se esse vídeo aqui abençoou a sua vida, não se esqueça, irmão, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha, compartilhe essa mensagem com amigos, com familiares, porque juntos podemos impactar a vida de muitas outras pessoas. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia, que Deus continue abençoando você, te guiando nessa jornada. Fique atento para os próximos vídeos e o que o Espírito Santo possa falar no seu coração e possa encher o seu coração de fé, paz e alegria. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Te aguardo aqui e até o próximo devocional.